Olá pessoal, eu sou o Juan Marques. Eu vim fazer uma visita na SmartBot e aproveitei a oportunidade para entrevistar o CEO Gomide. Podemos iniciar? Vamos lá, bom dia pessoal. Para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho como que foi a ideia, como que surgiu a ideia da empresa e quais os obstáculos que vocês enfrentaram no início. Obstáculos diversos, nós vamos pelo começo. A ideia da SmartBot começou ainda em 2008, mas quando a gente começou a executar o projeto, de pensar em possibilidades de encontrar estratégias vencedoras, combinar indicadores clássicos com um pouco de técnicas de tanto estatística quanto machine learning, inteligência artificial. A nossa primeira startup foi a SI2. De forma muito rápida a gente validou que o mercado financeiro no Brasil ainda não estava muito pronto para aquilo que a gente estava falando. Outras features bem mais básicas, como cotização de carteira, calculadora de imposto de renda, mesmo possibilidades de junção de vários investimentos que o investidor tinha para ter um controle maior da sua realidade financeira, de ganho ou perda. Enfim, acabaram todas essas funcionalidades se mostrando mais efetivas ou mais demandadas no mercado naquela ocasião. Então, em 2008, a gente começou nessa linha do que a SmartBot vinha fazer quando a gente começou a SmartBot em 2011, mas rapidamente a gente foi atacar essas outras funcionalidades, esse outro tipo de demanda. E assim a gente seguiu com essa primeira startup de 2008 a 2011, eu e o Leonardo Conegundes, meu primeiro sócio, vamos dizer assim, que sempre acreditou nesse projeto de inteligência artificial, de automatização de investimentos, de prover uma inteligência de automatização para todos os investidores. Então foi quando em 2011 a gente começou a SmartBot. De certa forma a gente pode considerar como uma spin-off da S2, esse primeiro projeto que acabou não vingando, acabou sendo finalizado pouco depois. Quando eu finalizei o meu mestrado em 2011, fiz um mestrado em inteligência artificial justamente com estudo de caso na Bolsa de Valores. Então a gente, durante essa pesquisa, validou que tinha muita abertura no mercado brasileiro, como ainda era um mercado com muito pouca atuação de automatização, de robôs, acabava que tinha muita margem para previsão e para automatização de vários tipos de estratégias de investimento. Então, em 2011 finalizei o meu mestrado ainda em simulação, com várias estratégias, comprovando um potencial de rentabilidade muito interessante. E quando a gente resolveu, vamos automatizar isso então, vamos retomar aquele sonho lá de 2008, que acabou se desvirtuando um pouco no meio dos processos da S2 lá. Vamos abrir essa nova empresa e vai dar tudo certo. Já entrando nas barreiras, de cara a gente percebeu que a automatização disso, na época, não tinha muito possibilidade de abrir para o investidor comum, pessoa física, como eu, como você. Tanto que as plataformas mais adequadas e mais baratas que a gente encontrou na época era da ordem de 20, 30 mil dólares por mês. Ou seja, investidor, pessoa física nenhuma podia se dar o luxo de experimentar estratégias a um custo mensal efetivo desse. Então foi a primeira grande barreira que a gente visualizou. Se eu como investidor, como pesquisador, tanto eu quanto o Leonardo, quanto vários amigos que a gente conheceu ainda na academia, com pouco volume de capital para ser investido, queria automatizar, a gente tinha que conseguir um meio para isso. Então a gente deu vários passos atrás, saímos um pouco desse mundo de vamos encontrar estratégias vencedoras para vamos construir uma plataforma para que seja possível automatizar qualquer estratégia que seja. Então foi a grande barreira inicial que a gente encontrou foi o preço. Então a gente resolveu fazer a plataforma para escalável de uma maneira que pudesse a gente chegar a um custo razoável para o investidor pessoa física, que sempre foi o nosso foco, o investidor de varejo mesmo. Então o preço foi a primeira barreira visualizada que quebramos já no lançamento. A gente começou a SmartBot em 2011 e no fim de 2013, quando a gente lançou a primeira versão da plataforma, já tinha preço a partir de R$80 por mês. A primeira barreira foi quebrada. Em seguida, a gente focou em outras duas grandes barreiras que a gente visualizou.
A primeira é que as grandes plataformas sempre obrigavam o investidor a saber programar para testar, para experimentar a estratégia dele. Então a gente buscou tanto prestar esse serviço para o investidor, que é permitir com que o investidor concentrasse no seu âmbito de atuação, que é conhecer bem do mercado, encontrar bem as estratégias, calibrar os parâmetros ou as técnicas que ele quiser usar, e a gente entrava com todo o esforço de programação. E também já oferecendo, igual hoje a gente tem, por exemplo, as estratégias Tangram Bot e Hydra, que a partir de configurações de caixinhas, de acerto de parâmetros, ele consegue experimentar e colocar no mercado real estratégias que ele mesmo configura. E por fim, a terceira grande barreira que a gente entendeu, então já tinha sido quebrada a barreira do custo, a partir de R$80 por mês o investidor já conseguia atuar de forma automatizada no Brasil através da SmartBot, e essa necessidade de programar. Ele não precisaria mais, já que a partir das configurações das nossas estratégias pré-prontas, né, o caixa branca que a gente chama, ou mesmo através do nosso serviço de implementação, ele conseguiria já experimentar suas estratégias. Faltava o terceiro, que era o conhecimento na bolsa em si. Se ele tinha agora uma possibilidade de pagar um custo muito baixo e ele não precisava mais programar, ele ainda precisava conhecer muito do mercado, que é a realidade de vários dos nossos clientes e usuários hoje, mas tem vários aqueles que têm sim um perfil de risco, têm o desejo de entrar na bolsa, no mercado de renda variável, mas não é tão qualificado, não tem tanto tempo para estudar aquilo. Foi a terceira grande barreira que a gente quebrou há pouco mais de um ano com o lançamento da loja de estratégias, com grandes parceiros como o Juan aqui, que já pré-customiza aquela estratégia, ou já imputa ali a sua inteligência, a sua toda a expertise do mercado ali, para que aquele investidor que não tenha de repente tanta experiência no mercado já tenha algum direcionamento para onde atuar. Então, enfim, recapitulando 7 anos só de SmartBot, puxando mais 3 aí de S2, em poucos minutos aqui a ideia foi mais ou menos por aí. A gente inicialmente queria automatizar nossas estratégias, a gente se viu sem uma possibilidade de plataforma, que ou era cara, ou exigia programação, ou exigia muito conhecimento. Então a gente focou nessas 3 grandes barreiras que foram quebradas aí, que as principais barreiras que a gente visualizou, que quando elas foram quebradas a gente realmente escalou no Brasil, e acho que a gente está conseguindo devagarinho, cada vez mais entregar essa inteligência, essa plataforma, essas possibilidades na mão do investidor de varejo. Gomide, como que foi no início, quando vocês começaram a participar efetivamente do mercado financeiro em ambiente real, e como que é a relação de vocês com as corretoras parceiras? É bacana essa pergunta, e é raro a gente ouvir. Eu acho que vem de alguém que já passou por esse processo de prototipar uma estratégia, simular e depois entender como é que são as diferenças, os novos problemas que podem ser enfrentados no ambiente real, né? Quando a gente está em ambiente de simulação, é sempre tudo muito mais fácil. Tanto a predição da estratégia, os indicadores de volume, qualquer coisa relacionada ao mercado, mas principalmente a previsão de quais as não conformidades ou quais os problemas que podem surgir em ambiente real, né? E foi uma aventura mesmo, foi uma descoberta dia após dia, que quando a gente começou lá em 2013 ainda, a gente não tinha muito abertura, já entrando na ponta das corretoras, muita abertura com a corretora, com as corretoras, com a bolsa, com o CVM, com quem fosse, diferente da realidade de hoje. Então muitas vezes era um trabalho de descoberta mesmo. O cliente mandou uma ordem, um robô qualquer mandou uma ordem, ela foi rejeitada, por quê, quando que isso pode acontecer, ou a ordem nem pôde, foi barrada ainda no risco, nem foi para o book, ou algum status, às vezes meio obscuro, a ordem está pendente de confirmação, o que é isso, enfim. Foi um processo de aprendizado mesmo ao longo desses anos todos. E já entrando na segunda parte da pergunta sobre corretoras, que a partir do momento que a gente foi fechando as parcerias com as corretoras, isso foi facilitando muito. Hoje a gente tem um canal aberto com todas as corretoras, desde a mesa, risco, enfim, todas as barreiras que a própria corretora precisa cuidar quando
uma vez responsabilizando pelo risco e pela custódia do investidor, né? Então, cada vez ficou mais fácil entender todas as possibilidades de erro. É comum a gente ter alguns parceiros de estratégias que tentaram fazer todo o caminho sozinho. Eu vou via qualquer outro sistema, eu vou integrar diretamente numa corretora, ou eu vou usar qualquer outro tipo de API. E é comum esse feedback, nossa, isso, eu não tinha pensado, aquela possibilidade de rejeição eu nunca vi, nossa, mas quando você vai aumentar uma posição e acontece isso, como que você trata? Enfim, são vários anos mesmo de aprendizado que a gente vai vendo todas as possibilidades de barramento ou de problemas, tanto às vezes provido pela própria bolsa, que tem todas as suas limitações por segurança mesmo, questão de qual intervalo de preço que uma ordem pode ser pendurada, ou enfim, qualquer tipo de limite em questão de quantas ordens pode ser colocado por segundo, como é que é a banda da sessão, enfim, várias coisas, tanto técnicas quanto de segurança do mercado financeiro mesmo, por restrições da própria CVM, da BSM, enfim, que foi um aprendizado, um aprendizado constante ainda, né? Mas que a gente acredita que hoje a gente venceu boa parte das barreiras, ou todas elas no que diz respeito ao tratamento dessa execução ou dessa comunicação em ambiente real e, de novo, muito graças a essas parcerias que foram feitas. Lógico, o aprendizado de todos nós aqui no dia a dia, mas também as parcerias que acabaram encurtando muitos caminhos com as corretoras, uma relação muito boa que a gente tem hoje, tanto com a B3 quanto com a CVM, com todos os players que acabam fornecendo para a gente algum tipo de estrutura ou algum tipo de serviço, como Market Data, como SM, enfim. E as relações com as corretoras, fora todo esse ganho de somar forças mesmo para atender melhor o cliente, são parcerias muito saudáveis e proveitosas, porque é uma parceria clara de ganha-ganha. A gente não implica em nenhum custo a mais para a corretora, não existe nenhum tipo de cobrança ou restrição ou contrapartida que a corretora tem que dar para a gente, senão o próprio atendimento ao cliente dela. Da mesma forma é para a gente. A corretora não implica nenhum custo a mais para a gente, desde que as duas pontas se comprometam sempre com o bem-estar, o bem-atendimento, prover o melhor serviço para o cliente. Então acaba que ganha, de certa forma, que a corretora ganha agregando ao valor as ferramentas dela, podendo oferecer smartbot para o cliente. O smartbot ganha com cada vez mais corretoras integradas para dar essa liberdade para o cliente ficar na sua corretora favorita, ou até discutir ou negociar condições, seja de corretagem, seja de margem, o que for, e o próprio cliente, que ele vai estar cada vez mais bem atendido com a plataforma de automatização e com a corretora que ele desejar. Então, é isso. Em relação aos clientes que reclamam de possíveis falhas na plataforma, como que a SmartBot lidar com esses clientes e realmente existe alguma falha que seja de responsabilidade da plataforma? Uhum. Nessa questão de falha, de novo, a gente conta muito com a parceria de todos os fornecedores, corretora, bolsa, enfim, todos os envolvidos, né? A questão que às vezes o cliente não consegue entender e de fato não é compromisso dele isso, é um compromisso nosso e de todos os envolvidos, é que acaba que a gente está fornecendo um serviço que passa por várias mãos, né? Até uma vez que o cliente dá um play em um robô, para que esse robô execute de forma precisa e da forma como ele espera, a gente depende de várias camadas. A gente precisa que o nosso fornecedor de Market Data, que é credenciado pela própria B3, entregue o dado com a latência desejada, com a latência contratada. É preciso que o nosso robô, então, receba esse dado e faça esse tratamento em tempo hábil, que quando envia uma possível ordem ou qualquer tipo de cancelamento, qualquer tipo de interação com a corretora, que a corretora esteja disponível, com todas as estruturas de rede, as VPNs disponíveis para receber isso, e uma vez que a corretora recebe e aprova, passando pelo risco dela, chega até a B3. Então, de forma resumida, são pelo menos 4 pontas aqui que tem que estar funcionando, tem que estar com um SLA, que é um nível de serviço adequado, né, para atender bem o robô. E em todas essas 4 pontas contam com questões técnicas, com servidores, com internet, com energia, com tudo isso. Acontecem falhas? Podem acontecer? Claro que podem.
como qualquer sistema que está dependente de tecnologia, de internet, de servidores, de hardware, falhas podem acontecer. O que a gente faz, de novo, em contato com todos esses parceiros, é cercar muito bem, é entender muito bem até onde vai a obrigação de cada um e, em caso de uma possível eventual falha, entender bem de quem que era aquela responsabilidade. Se, de repente, um robô não funcionou, uma ordem não entrou porque os dados do mercado, que a gente chama de market data, não chegou a tempo. O fornecedor, para isso, se responsabiliza. Se chegou, está tudo certo, e o nosso robô teve algum problema, algum servidor, teve alguma latência maior, a gente se responsabiliza. Se a gente envia a ordem e a corretora não consegue receber essa ordem, seja porque o seu servidor caiu por algum motivo ou por algum problema de sincronia da rede, a corretora se responsabiliza. Enfim, então, eventuais falhas raras, felizmente, acontecem, mas em todos os casos, a gente sempre tratou caso a caso, como são poucas e são eventuais, a gente trata esse caso individualmente, com o cliente, sendo o mais transparente possível, que acho que é a nossa obrigação. Se o cliente está, em geral, ele está em contato conosco e com a corretora, ou com a agente autônomo, caso a corretora tenha agente autônomo. E ainda tem algumas outras pontas que ele não tem acesso, como a própria B3, como fornecedor de market data, como o AMS que as corretoras usam. Então, o que a gente tenta, em parceria, sempre muito em contato, mãos dadas com as corretoras mesmo, é ser o máximo transparente com o cliente para explicar quando acontece alguma falha, por que ela aconteceu. E é interessante que a gente muitas vezes faz isso até em casos de ganho. Porque muitas vezes é citado, eu tive uma falha e meu robô ia ganhar R$1.000 e perdeu R$1.000. Mas a probabilidade de acontecer o inverso é a mesma. Muitas vezes o robô, por não ter conseguido enviar uma ordem ou por não ter conseguido eliminar uma posição, pode ser que ele tenha tido ganho por isso. Então, independente do caso, se é ganho ou perda, a gente tenta ser o máximo transparente, explica o que aconteceu. Em caso de perda, a gente sempre ressarce o cliente, a gente tenta fazer alguma negociação para ele entenda que seja satisfatório pela oportunidade que ele perdeu, pelo ganho, a perda de capital efetiva. Enfim, felizmente até hoje a gente não teve nenhum problema mais sério, não teve nenhum caso de cliente que tenha ficado com prejuízo, amargurado isso sem a gente ter explicado exatamente o que aconteceu. Em vários casos que acontecem essas falhas, por obrigação ou por uma falta de entrega de serviço pelas corretoras, elas também são muito ávidas, muito rápidas, muito abertas para explicar o problema e ressarcir o cliente quando é o caso. Mas enfim, a gente cada vez mais tem investido, as corretoras parceiras da mesma forma, em redundância de servidores. Nossos serviços estão todos em nuvens, as melhores nuvens que existem, serviços de Amazon, Google e IBM basicamente. São os 3 melhores hoje, com redundância em vários pontos geográficos diferentes, para caso tenha um apagão, caso tenha, pensando num caso mais extremo, um ataque terrorista, qualquer coisa que seja, a gente já tem toda a redundância em outras regiões, enfim. Então, a gente trabalha muito firme para que a possibilidade dessas falhas sejam cada vez mais simbólicas, cada vez mais ínfimas, mas seria uma hipocrisia minha chegar aqui e falar não existe possibilidade de falha. Num cenário onde não tem 2 semanas, um Facebook foi hackeado, a NASA já foi hackeado, enfim, Samsung, várias gigantes do mercado tecnológico estão aptas a apresentarem falhas, a serem afetadas, seja por algum problema tecnológico, seja por algum problema malicioso de algum hacker ou, enfim, alguma outra empresa concorrente. Seria, no mínimo, hipocrisia ou prepotência a gente falar que a gente não está à mercê desses problemas. Mas, então, o que a gente pode fazer é tentar, com todas as nossas camadas de segurança, evitar ao máximo qualquer possibilidade de falha e, quando acontecer, ser 100% transparente com o cliente para que tudo seja explicado e resolvido. Perfeito. Você falou desse caminho que tem que passar a ordem até ela ser enviada. Qual o tempo médio que o robô demora para enviar a ordem e se esse tempo está dentro do adequado ou vocês têm pretensão de reduzir ainda mais esse tempo?
Para as expectativas dos nossos clientes, a gente entende que está muito adequado. De novo, o problema são essas camadas, né? Apesar da gente ter contratos com SLAs definidos, com todos esses parceiros, muitas vezes, de novo, falhas acontecem e a partir deles ou a partir da nossa ponta pode acontecer alguns atrasos. Acontece. Mas hoje nossa latência média, uma vez que o indicador de envio de uma ordem, seja para posicionar, seja para cancelar, seja de compra, seja de venda, está na casa de 20 milissegundos. Uma vez que a ordem foi disparada, até ela ser reconhecida pela bolsa e pendurada no book de ofertas. Se a gente fala de 20 milissegundos, 40 milissegundos, 60 milissegundos, com atraso chega a 200 milissegundos, em possibilidades de atraso, eu entendo pelas nossas estratégias, da forma como elas são trabalhadas, que atendem perfeitamente. É muito comum aparecerem clientes, parceiros, especialmente o público institucional, chegar até a gente buscando latências de microsegundos, o que a gente chama de ultra baixa latência, que basicamente é para atender o mercado de high frequency, né, que a gente chama de HFT, são negociações ou estratégias de alta frequência. Nesse cenário, hoje a gente não atende, a gente não busca atender HFT ainda, é um projeto para um futuro próximo, mas ainda não, até porque, de novo, a gente entende que no Brasil ainda tem muito espaço para a gente atacar, vamos colocar entre aspas, aí, estratégias de inteligência, não necessariamente estratégias de concorrência por velocidade ali. Se a gente pegar, existem muitas estratégias bem clássicas. Para pegar o exemplo talvez mais clássico, seria a arbitragem entre papéis, entre moedas, enfim, entre o ativo que for. É extremamente necessário que a frequência seja altíssima, que você consiga colocar uma ordem ali no book antes de um possível concorrente, uma outra estratégia, um outro robô. Enfim, nesse mercado a gente não atende ainda, o mercado de alta frequência. Que para isso a gente precisa de pensar em uma estrutura um pouco diferente, com servidores em colocation dentro da própria estrutura da bolsa, com links diretos da bolsa sem passar por intermediários, como eu comentei, de market data, da própria corretora, isso é uma coisa direta. O risco tem que ser coberto o risco, custódia, market data, tudo tem que ser coberto pelo mesmo servidor, o que acaba influenciando até a própria distância geográfica. A gente brinca, qual que é o metro quadrado mais caro do Brasil? Alguém vai sugerir algum bairro nobre em São Paulo ou a orla de Leblon, Ipanema no Rio? Longe disso, o metro quadrado mais caro do Brasil são onde se alocados os servidores da bolsa. Eu não sei de bate-pronto como que está o preço, mas é da ordem de R$10 mil por mês, 1 metro quadrado. O aluguel para você ir lá colocar um rack, ou seja, uma só por você estar alguns metros mais perto de onde tem que ser recebido as ordens, já faz muita diferença para esse mercado, mas não é o que a gente busca hoje, até porque, de novo, se eu focar em HFT, se eu for entregar uma latência da ordem de microsegundos para o meu cliente, naturalmente todo o custo envolvido vai ser muito mais alto. Então a mensalidade ou a anualidade, conforme o cliente paga, vai subir algumas grandezas aí. Então, de novo, a gente vai voltar àquele cenário que a gente não atende o investidor de varejo. Hoje, infelizmente, os custos de HFT no Brasil, de infraestrutura, de servidor, são proibitivos ainda para o investidor de varejo, um investidor pequeno, igual a gente busca. E a gente, desde o comecinho, lá em 2008, quando a gente era alguns traders querendo fazer uma coisa automatizada, a gente sempre quis muito democratizar essa possibilidade de acesso à tecnologia. Então, de novo, se eu for falar de HFT e quiser entregar a melhor estrutura para isso, os preços vão chegar a ordens de grandezas que eu vou de novo estar desprivilegiando o investidor pequeno que quer começar, que quer aprender, que quer ter um lugar ao sol nesse mercado competitivo aí. Entendi. Então, já aproveitando o gancho, podia falar para a gente um pouquinho qual que é o perfil do investidor que busca o serviço da SmartBot hoje? A gente tem um perfil muito diverso em questões sociais, vamos dizer assim, de idade, de sexo, de região geográfica, de onde está, de quanto tempo opera, é muito diverso. Mas o perfil, mercadologicamente, se a gente pode dizer assim, em geral, o investidor
pequeno, a grande maioria é um investidor pequeno que está começando ou tem pouca experiência na Bolsa. E, de novo, a gente vê isso com muito bons olhos, a gente fica muito orgulhoso de a gente estar podendo fazer parte dessa iniciação de muitos traders, muitos investidores na Bolsa. A gente entende que a partir da nossa simulação, a partir do nosso plano free, que permite com que o cliente simule, aprenda um pouquinho mais sobre estratégias automatizadas, sem exposição a riscos, sem ter que pagar uma mensalidade para ferramenta nenhuma. Enfim, a gente entende que isso é muito importante para que a gente consiga atuar também ou contribuir para a formação de novos investidores, novos traders no mercado. A gente pegar o Brasil, que é um país de poupadores, a gente com várias empresas, a gente quer muito mudar essa realidade. Acho que não dá mais para em 2018, com acesso a tanta informação, o investidor ou o brasileiro em geral ficar com seu dinheiro na poupança, muitas vezes perdendo para a inflação, muitas vezes perdendo o poder de compra, em vez de aceitar um risco ou, enfim, entender um pouco mais sobre as possibilidades de investimento e buscar outros tipos de investimento, por exemplo, a renda variável. Enfim, então, voltando à pergunta, a gente tem muito investidor que está começando, que aproveita. É comum um investidor entrar na Smartbot, fazer o seu cadastro e ficar 1, 2, 3, 6 meses só simulando a conta gratuita, contando com o apoio dos nossos materiais educativos, do nosso suporte, para entender, para exatamente pegar mais segurança e adequar a estratégia dele ao seu perfil de risco, ao seu perfil de conhecimento, enfim. Então, é a grande maioria, mas a gente tem também, até por isso a gente tem os planos Advanced e Expert, principalmente, que aí sim já são a gente já ataca investidores um pouco mais qualificados. Um pouco mais de experiência, que já estão ali pensando num portfólio de robôs, já usa 10, 15, 20 robôs em estratégias diferentes para administrar melhor o seu risco, já atua em várias frentes, atuando com estratégias mais alavancadas, com mais risco, mas também com a pretensão de um retorno maior em BMF, com outras estratégias um pouco mais conservadoras e um pouco com objetivos um pouco mais conservadores, em Bovespa, enfim. Então, como eu comecei falando, a gente tem um público muito diverso, mas fica muito satisfeito de ver que cada vez mais investidores iniciantes, pessoas que estão querendo aprender, que estão querendo começar os seus investimentos automatizados, estão buscando a gente também. Entendi. Você falou sobre a loja de estratégias, que oferece uma praticidade para o cliente que consegue uma estratégia já pronta para começar a operar. Exato. E quais são as vantagens do parceiro que disponibiliza essa estratégia? A gente começou com esse movimento de atrair parceiros para a loja de estratégia de uma maneira muito orgânica, porque a gente, nesse serviço que a gente prestava lá atrás, eu sou um investidor, eu tenho uma estratégia muito legal, não sei programar e gostaria de automatizar essa estratégia. Como que eu faço? Então, por muitos anos, a gente acabou dando a mão para esse investidor e provendo esse serviço de implementação. Se ele tinha um bom conhecimento na Bolsa, um bom conhecimento de estratégia, sabia bem as regras de uma forma objetiva, quais eram os insumos, os indicadores, os gatilhos para aquela estratégia, mas não sabia programar. A gente entregava a partir dessa narrativa, dessa estratégia dele, a gente entregava um robô ou uma estratégia pronta. E a partir disso foi ficando muito comum uma pessoa que fazia aquela estratégia, mas queria ceder essa estratégia para um amigo, para um vizinho, para um colega, para um aluno, para um professor. Então foi de uma forma muito orgânica que a gente foi visualizando esse mercado de eu tenho uma estratégia, tem várias pessoas que querem usar essa estratégia, mas para eu ter o custo de desenvolver esse robô, é interessante para mim que eu possa monetizar a partir disso. Então a gente entendeu, fechando esse gap, tanto de vários parceiros que queriam automatizar essa estratégia e oferecer para o mercado, e de uma outra ponta, várias pessoas que de repente não tinham o conhecimento para fazer uma estratégia sozinho, mas tinham conhecimento para julgar aquela estratégia, se estava adequada ao perfil dele ou não, para investir, para seguir aquela estratégia. Então foi de forma muito natural esse fechamento aí com os parceiros, e talvez uns 2 anos que a gente está nesse movimento,
mas com muito critério, com muito cuidado, buscando sempre parceiros, antes de mais nada, sérios e comprometidos, né? Porque infelizmente a gente ainda vê muita gente, de certa forma, mal intencionada, querendo vender sonho, que a gente fala, né? Querendo oferecer rentabilidades absurdas, sem deixar muito claro a qual risco o investidor está vulnerável ali. Mas enfim, então foi uma coisa muito orgânica e a partir do primeiro parceiro, já veio o segundo, já veio o terceiro, já veio o quarto. Hoje a gente tem vários parceiros e às vezes é uma cauda longa, mais que ninguém vai saber disso, até você achar a estratégia ali, não, essa estratégia aqui é adequada, essa estratégia está muito bem controlada, qual que é o risco ofertado, qual que é a possibilidade de rentabilidade, quantas pessoas é interessante para a liquidez do mercado seguir essa estratégia. Enfim, então vários cenários de calibragem. Hoje a gente tem vários parceiros que estão nesse processo de tentar calibrar a estratégia para um equilíbrio risco-retorno adequado e sempre atento também à liquidez, para não colocar uma estratégia que com 3, 4, 5, 10 clientes já vai saturar aquelas pontas. Enfim, então a gente, entre a chegada do parceiro e esses ajustes até ali para a loja, é um processo, mas é um processo, se por um lado é longo, por outro é muito criativo e é muito interessante. Existem várias trocas aí até a gente chegar numa estratégia que a gente considera que está pronta para ir para o cliente na loja. Entendi. O Gomide, como que você vê o futuro da empresa no cenário nacional? Quando você fala em futuro, eu já estava pensando em falar Go Global, em falar em internacionalização, em falar em outras bolsas, em falar em outros mercados que a gente está pensando. Mas quando você fechou no cenário nacional, o que a gente tem em mente agora, para os próximos anos, é fortalecer muito isso que a gente já tem feito no mercado, atendendo bem ao trader, atendendo bem ao investidor com esse perfil de risco um pouco mais arrojado, justamente pela captura, pela atração de vários novos parceiros. Tem algumas estratégias da SmartBot saindo do forno aí também, a Renko, que a gente está para lançar essa semana, né, que já teve um pré-lançamento aí com muito sucesso, que estava sendo esperado há um tempo já pelo investidor. E da plataforma em si, a gente vai vir com várias funcionalidades a possibilidade de visualizar setups de outros investidores, de outros usuários, né? A possibilidade de se montar placares de algumas estratégias específicas, melhorias no backtesting, tanto em questão de velocidade quanto em questão do simulador em si. Esse ano a gente lançou o simulador moderado, que é uma visão bem mais pessimista da realidade, né? Já que o simulador padrão de certa forma, dependendo do cenário otimista. Então, a gente vai seguir trabalhando nisso. A gente tem uma área de P&D aqui muito forte, que fica exatamente por conta de trabalhar estatisticamente todos os cenários, para a gente buscar cada vez mais uma possibilidade de simulação cada vez mais fiel, para acelerar cada vez mais o backtest, que para atender um mínimo satisfatório de fidelidade acaba ficando mais lento do que algumas outras opções que a gente vê no mercado aí. Mas enfim, então várias possibilidades aí atendendo esse trader atual, e também a gente quer cada vez mais ir abrangindo ou abraçando um cenário de investidores um pouco mais conservadores. Claro, estamos falando de renda variável, estamos falando de potencial de risco, mas se por muito tempo a gente focou no trader, em opções de investimento focando principalmente BMF, contratos de índice, de dólar, que é o principal foco do nosso cliente hoje, a gente espera em breve já começar com várias opções para o investidor, um cenário um pouco mais conservador, cenário em papéis um tanto quanto menos voláteis, ações, enfim, tem várias novidades aí da própria bolsa vindo, né, com outros tipos de contratos, enfim, então várias coisas por vir, tanto de funcionalidades na plataforma quanto a atração de novos parceiros e estratégias próprias, mas
começando agora devagarinho a abraçar também um pouco mais o investidor e não só o trader como hoje. Entendi. E o investidor pode esperar alguma novidade agora para o ano de 2019? Para 2019, várias. Em 2018 ainda, a gente tem mais alguns lançamentos, fora a Renko aí, mas que a gente vai deixar de surpresa aí para os próximos meses. O Papai Noel vai trazer novidades boas para a gente aí. De novidades, a gente vai voltar com a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores, ano que vem. Participação dessa vez com a participação um pouco mais ampliada, que a gente fez essa primeira edição mirando um público menor para a gente validar, começar com cuidado. A tendência é que a gente tenha alguns grandes parceiros aí na organização dessa segunda edição. E fora isso, algumas funcionalidades que vão cada vez mais auxiliar o investidor que tem pouco ou que está começando ou que tem pouca experiência a já saber direcionar melhor os seus estudos, os seus experimentos. Então, para quem já participou da primeira versão do Campeonato Brasileiro de Robôs Investidores aí, a gente está com a ideia de fazer de uma maneira constante uma experimentação que a gente fez justamente como continuação do campeonato. Para quem não participou, o Campeonato de Robôs Investidores foi uma competição que vários investidores configuraram o seu setup e deixaram ele executando ali por 4 semanas para ver qual estratégia ia performar melhor. E a grande novidade, que foi uma grande, foi um grande sucesso, recebemos bons feedbacks dos participantes, é que esse placar com esses robôs seguiram disponível para todos os competidores. Então hoje, quem participou do primeiro campeonato continua acompanhando como está performando esses robôs. Então acaba que fica muito fácil, em vez de você precisar ter 2, 3, 10, 15 robôs ali simulando para ver como que aquilo tem funcionado agora, você tem um quê de comunidade, onde esse compartilhamento desses setups permite que você veja sem ter que configurar sozinho, sem ter que ficar gastando os seus slots de robôs ali, ver o que está performando bem em cada cenário, em cada contexto. E foi especialmente interessante nesse período com uma grande volatilidade, né? Pré e durante as eleições aí. Enfim, então a gente está... Uma grande novidade que está para sair, possivelmente ainda esse ano para algumas estratégias, essa possibilidade de placar onde todo mundo pode compartilhar robôs para trocar conhecimento, trocar estudos ali, para a gente já direcionar a pessoa que acabou de chegar ou a pessoa que já tem alguma estratégia que segue, mas que por algum momento elas estão deixando de funcionar, de repente com o contexto da própria bolsa ou, enfim, pelo nível de exposição de risco que ele está definindo, acaba tendo ali uma espécie de gabarito de o que tem funcionado para outros investidores. Entendi. Você gostaria de fazer algumas considerações finais para a gente encerrar? Não, basicamente falar, primeiro agradecer o Juan, o espaço aí, a entrevista, sempre bom receber um parceiro aqui no nosso escritório, sempre mais um momento para a gente trocar figurinha e pensar nas próximas possibilidades aí para oferecer para os nossos clientes, né? E para os nossos usuários aí, só não deixar de acompanhar, que várias novidades estão por vir e, enfim, cada vez mais a gente está com mais equipe, mais parceiros, mas o foco é sempre o mesmo, em atender bem o cliente e entregar a melhor automatização, o melhor cenário tecnológico, as melhores oportunidades de investimento para o investidor. Isso aí, muito obrigado. Então, eu que agradeço. Então, é isso, pessoal. Eu sou o Juan Marques, conversei hoje com o Gomide, CEO da SmartBot. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.